o restante. Nós estamos de volta com o Argumento, é a nossa conversa com o titular da SEMAS, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, Mauro Ode Almeida. Secretário, nós falávamos no bloco passado sobre a questão, naturalmente, do rompimento de barragens. Vamos entrar agora nas outras questões de meio ambiente que são também graves e a demanda é muito grande em nível de Pará. O Pará é um estado de fronteira agrícola. O Pará é um estado que vira-mexe, é o campeão no desmatamento e assim por diante. Mas há uma grita muito grande, principalmente de produtores rurais, sobre questão de licenciamento ambiental. Dizem que é algo demorado, algo ultrapassado e algo que empata o desenvolvimento deles. Ainda existe isso, secretário? Bom, a gente tem que separar as coisas. Primeiro que a legislação ambiental, ela já é complexa. Né? Ela é baseada muito em resoluções, né? Seja do CONAMA, seja do COEMA, e isso traz uma fragilidade institucional para esse tipo de norma. No estado do Pará, eu já encontrei alguma coisa de muito legalizada, né? Tem muita coisa legalizada e aparentemente isso também é um problema. Nós temos problemas de fluxo dentro da secretaria, já identificamos alguma coisa, tipo como corre o processo dentro da própria secretaria, o que faz voltar. Nós temos problema de instrução processual, quer dizer, os empreendedores, sobretudo os médios, têm dificuldade de instruir um processo de licenciamento e isso nós queremos melhorar. Que é um processo bastante burocrático. É burocrático, ele já é burocrático. Como eu disse, ele já é complexo. Então, qual é o nosso papel dentro? Ele exige um acompanhamento de advogados, ele exige um acompanhamento de assessoria. É muito difícil que o produtor rural, o médio, como o senhor falou, que é a realidade do nosso estado, sozinho tente enfrentar uma burocracia dessa, não é verdade? Nós temos que sempre estar conversando. Eu acho que o grande problema, como eu disse, de todos os governos, sejam eles até internacionais, é coordenação. A gente não se coordena. Nós temos caixinhas que vão trabalhando independentes, sem conversar umas com as outras. E isso faz com que a gente crie uma anomia dentro do governo. A gente precisa coordenar isso. E precisa coordenar internamente, dentro das SEMAS. Então, esse é o papel, por que eu fui chamado para SEMAS, é de ter esse olhar jurídico, porque sou advogado da União, mas de resolubilidade de problemas, de resoluções de problemas. Essa foi a missão principal do governador para mim. Você tem que destravar as SEMAS, pois essa é a nossa missão para destravar as SEMAS. Para destravar as SEMAS, nós vamos ter que precisar mudar fluxos internos, instruções normativas, resoluções do COEMA, legislação estadual, e isso envolve um esforço de coordenação muito grande que a SEMAS sozinha não pode fazer. E nós vamos precisar muito do setor produtivo para que haja resolução desses problemas. Eu já recebi diversos segmentos do setor produtivo e tenho perguntado sempre para eles, vocês vão nos ajudar, vocês vão nos dizer quais são os gargalos que tem no licenciamento e proponham o que vocês acham que poderia melhorar dentro do fluxo do licenciamento. Nós vamos trazer a comunidade para conversar e também vamos conversar com aqueles atores que são de comando e controle, ou seja, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, controladorias, né? Auditorias de Estado, Tribunal de Contas da União, todos precisam conversar. É um setor que se imagina logo burocracia e multa, tanto que o presidente Bolsonaro foi em cima das multas do IBAMA direto. Não, o IBAMA não vai mais multar e assim por diante. Mas toda vez que se fala em licenciamento ambiental, em algum tipo de questão que mexa com madeira, que mexa com boi, que mexa com agricultura, vem logo a questão, será multado, está irregular e assim por diante. Eu acho o seguinte, primeiro a gente tem que respeitar a legislação. E hoje a legislação diz que os órgãos e licenciadores estaduais, aquele que licencia é o que fiscaliza. O IBAMA poderia ajudar, mas não ser protagonista nessa fiscalização, como continua sendo em várias situações. O segundo aspecto é que a gente tem que observar que a gente precisa trazer luz para muito do que se fala também é lenda. Quer dizer, se cria um ambiente de desorganização em que, como eu disse, o racionalismo é escanteado e o emocional entra no contexto da economia. Mas o que eu quero e pretendo fazer é que a gente não só traga a luz para todos os empreendedores, por exemplo, o empreendedor, nós vamos privilegiar o empreendedor madeireiro, por exemplo,
que é um bom madeireiro. Vamos criar um selo de bom madeireiro para esse produtor. Vamos fazer com que eles se crie uma economia florestal dentro do estado do Pará, com a ajuda internacional, se for o caso, das boas práticas internacionais, para que eles também cada vez mais sejam certificados. Isso vai trazer um elemento motivador de que é sim possível e vale a pena a gente ser legalizado. Hoje há um sentimento de que aquele legal acaba sendo melhor do que o legal, né? Aquela injustiça que acontece por conta da falta até de pernas do governo da SEMAS de fiscalizar. É interiorizada, secretário? O pequeno produtor do sul do Pará tem uma estrutura lá no sul do Pará em que ele possa resolver o licenciamento dele? Pequena. Na verdade, o que nós queremos é continuar a descentralização. Os municípios têm que ser capazes de fazer o licenciamento, né? Então, a gente pretende reforçar a participação dos municípios. Hoje, os municípios já têm algo em torno de 100 municípios que já têm conselhos estaduais dos 143, já têm conselhos municipais de meio ambiente, já têm secretarias. É preciso dar musculatura para essas secretarias municipais ambientais. Então, a gente pretende fazer isso. E os nossos núcleos regionais, os poucos núcleos regionais que a gente pretende que eles sejam um polo de expansão dessa autonomia municipal. Em nível de tecnologia, a SEMAS está digitalizada? Está num processo de digitalização. A gente já consegue ter um processo completamente digitalizado, mas o ambiente não é amigável ainda. Nós temos cerca de 47 sistemas em elaboração pela SEMAS. E nós pretendemos, então, auditar esses sistemas. Nós já percebemos que alguns estão bem ruins. Na verdade, eles não são amigáveis, como eu estou dizendo. É preciso, então, melhorar esses sistemas. Nós vamos investir pesadamente os recursos que nós tivermos em tecnologia de informação. Nós vamos trazer o pessoal da academia para dentro da SEMAS, Universidade Federal, que tem um bom laboratório de engenharia de software na área de ciência da computação. Nós vamos envolver o Parque de Ciência e Tecnologia. Nós queremos trabalhar em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, com a Secretaria de Desenvolvimento. Ou seja, vai ser um esforço. O nosso maior objetivo é de ter esse esforço de coordenação. Se a gente conseguir fazer isso, a gente já está muito satisfeito. Nós temos no Pará um zoneamento atualizado em nível de meio ambiente. Por exemplo, um pedido de um licenciamento para uma área agriculturável no Marajó, de plantação de arroz. A SEMAS tem as informações necessárias? É o ambiente ideal? Isso facilita alguma coisa? Nós temos as informações necessárias. Assim, o ambiente não é muito favorável lá por conta da proximidade que se tem desse tipo de empreendimento com a cidade, é muito próximo da cidade, portanto, aquilo que se usa de agrotóxico e tal pode afetar a cidade, mas veja, a gente tem que verificar essa questão, não é só desse tipo de empreendedorismo, mas toda a cadeia de empreendedorismo. Nós temos muitas reservas extrativistas federais no Marajó. Então, as reservas extrativistas são unidades de conservação que têm restrições com relação a empreendimentos da atividade econômica, né? Então, nós precisamos fazer com que o plano de manejo deles favoreçam áreas que sejam de atividade econômica e outras de preservação. Então, esse é um outro esforço. Conversar com os órgãos federais que têm unidades de conservação federais no estado do Pará, para que a gente possa criar um ambiente de negócios favorável, que é isso que o governador quer. E nós todos queremos. A gente não pode esquecer que o Marajó é um dos índices de desenvolvimento humano menores do Brasil. Então, a gente não pode querer que o meio ambiente seja o elemento determinante, preponderante, ou aquele determinante para que todos os outros princípios e outros direitos humanos sejam em segundo plano. Então, nós precisamos ter esse olhar de equilíbrio para que façam que a população também tenha uma melhora de vida. Agora, secretário, com as novas tecnologias, com fiscalização federal, estadual e municipal e assim por diante, o Estado todo mapeado, por que ainda existe tanto contrabando de madeira? Vira-mexe, a gente vê a apreensão de uma quantidade imensa. As fotos de satélite, uma devastação imensa. Isso tudo é contrabandeado, isso tudo não passa, não é legal.
quem é que compra esse tipo de madeira? Como é que funciona esse mercado com toda essa fiscalização que é incrível? Toda a fiscalização em termos, né? Porque hoje a gente já tem monitoramento de satélite e tal, mas a gente precisa ir a campo. E nós temos, então, poucas pessoas de fiscalização. Nós temos no estado do Pará apenas 17 fiscais. O IBAMA, só no estado do Pará, tem 80 fiscais. Então, assim, a gente precisa dar um reforço disso. A ideia é que a gente use a Polícia Militar, como em outros estados, como um elemento de fiscalização em campo para infrações administrativas. Florestal. Deve ter um batalhão dentro da Tem um comando, agora elevou a comando de policiamento ambiental, mas que eles só fazem a repressão ao crime e acompanham os fiscais, ao crime ambiental, quero dizer, e acompanham os fiscais das SEMAS nas operações. A ideia agora, é que a gente o incrível é que ninguém consegue sair correndo com uma árvore na mão. Isso tem todo um processo, envolve estrada, envolve beneficiamento e envolve um comprador, um mercado comprador que é bastante ativo para tudo isso de madeira. E o Estado não, quando eu falo o Estado, a União, o município não conseguem chegar nessa pessoa. Bem, primeiro as dimensões do Estado. Segundo, não é simples assim você fiscalizar em áreas de floresta, etc. E segundo, nós estamos tratando de crime. E com o crime, ele tem uma organização. E se tem organização, ele pode estar espalhado em diversos pontos dos setores, inclusive governamentais. Então a gente tem que ter esse olhar de que não é uma coisa simples. Se fosse simples, o tráfico de droga estaria coibido, né, que também a gente sabe por onde entra, né, e como é comercializado, quem comercializa, etc. Isso já tem informação. Né, quais são as áreas vermelhas, etc. Mas nós estamos tratando de crime. E isso é uma coisa, é um step um pouco mais acima do que a gente pretende. A gente tem que focar, né? A gente tem que focar. Se a gente quer criar um ambiente de negócios, como é que a gente resolve o problema do crime? Fortalecendo aqueles que querem ser legais. Né? Então, em qualquer área, fortalecendo aqueles que querem ser legais, fazendo mapeamento das áreas críticas e buscando um esforço de coordenação. Mais uma vez, vocês vão me ouvir muito falar isso, coordenação com os órgãos de comando e controle, policiais e outros, para que a gente possa estabelecer as áreas vermelhas onde há crimes e infrações ambientais e a gente atuar nessas áreas e sobretudo, com transparência, com honestidade, né, e com esforço pessoal. Água e os nossos rios. Nós estamos fazendo mapeamento, nós estamos com um projeto em curso de fazer um mapeamento de todos os recursos hídricos do Estado, mapear todos os rios e cursos d'água do Estado. Depois a gente tem que botar em pé o Plano Estadual de Recursos Hídricos, que nós não temos. Nós temos que botar em pé o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que nós não temos. Nós temos que botar em pé o Cadastro de Barragens, que está em processo de elaboração. Quer dizer, nós temos várias políticas para colocar em pé dentro do Estado do Pará. Nós temos que botar em pé uma política de gestão ambiental. Nós temos que fazer... hoje, uma das coisas que se fala em termos de economia é aquela chamada economia circular, em que você vai desde a extração até a disposição final. As empresas em nível mundial já estão pensando na economia circular e o Estado do Pará, Belém, por exemplo, está ainda com um elemento do aterro sanitário gravíssimo, em que a gente só pensa na ponta, que é o rejeito final. E a gente não tem redução, uma política de redução, uma política de reutilização, uma política de reciclagem, uma política de compostagem, que são as outras fases intermediárias até a gente rejeitar. E já que o senhor tocou nesse assunto, qual é o futuro para a questão do aterro sanitário de Belém? O que a gente pretende também é fazer uma coordenação para que a gente estabeleça qual é o modelo melhor de aterro sanitário, é uma questão emergencial, né? Que a gente tem que resolver, conversar com as prefeituras envolvidas, no caso de Belém, né, conversar com as prefeituras envolvidas, saber em qual step está a questão do termo de ajustamento de conduta assinado e quais são as recomendações, as próximas recomendações do Ministério Público que tem para esse empreendimento, e aí o Estado do Pará colaborar para a solução do problema. Secretário Mauro O. de Almeida, muito obrigado por essa nossa primeira conversa. Espero que nas próximas a gente não precise falar de barragem mais, já esteja tudo resolvido. E boa sorte na sua missão. Obrigado pela entrevista. Obrigado a você mais uma vez e nós estamos animados, nós estamos esperançosos que nós vamos fazer um bom trabalho no Estado do Pará e vamos envolver a população
colocar a população do nosso lado para a gente não ter mais o meio ambiente como um entrave na economia e nos diversos setores da sociedade. Obrigado, secretário. Obrigado. Logo depois do intervalo, João Ribeiro vem nos falar sobre o receptivo de navios de cruzeiros em Belém e Santarém. Eu volto já.